Saudações! Estamos aqui no momento para falarmos sobre o contexto histórico e cultural onde surgiu o estoicismo. A filosofia estoica, como a conhecemos, surgiu aproximadamente no século III a.C. Quando digo filosofia estoica, falo aquela filosofia que surgiu na Grécia, no pórtico do templo, né, lá em Atenas, no pórtico de um templo, que o pórtico em grego é estoar, daí a palavra estoico. O nome estoico vem de estoar, que era o pórtico desenhado onde tinham criaturas míticas da Grécia, e os filósofos, liderados por Zeno, se encontravam para discutir os seus pensamentos, a sua filosofia estoica, que se tornou estoica porque era o lugar onde eles se encontravam, estoar, que era o pórtico. Então, por isso que se chama a filosofia do pórtico. E lá eles discutiam, esse momento acontece aproximadamente em 300 séculos, ou 300 anos antes de Cristo, desculpe, não é século, 300 anos antes de Cristo, terceiro século de Cristo, justamente no período que estava acabando, né? Estava o período de decadência, né, daquele que foi a glória do império de Alexandre Magno. Alexandre Magno foi um grande guerreiro, mas encerrou sua carreira breve, um jovem guerreiro, e ficou o império que foi dividido entre seus generais e começou o império a se degladiar. Então é um período de derrotas políticas, de problemas. E isso fez com que as pessoas tivessem um certo pessimismo. Isso terminou afetando a filosofia estoica, o que fortaleceu as pessoas. Porque dizem sempre, né, que tempos duros formam homens duros, tempos difíceis formam homens duros. Então era um momento de dificuldade na Grécia. O declínio da polis grega. A Grécia foi gloriosa, foi radiante e tinha uma glória. Mas naquele momento, no século III depois de Cristo, estava se iniciando, estava passando por um processo de decadência. Isso fez com que as pessoas tentassem concentrar em si o máximo das suas forças para enfrentar as dificuldades. Diz que o próprio Zenon, né, que é o criador da filosofia estoica, era um homem rico. Reza a lenda que ele era um homem muito rico e com sua fortuna foi fazer uma viagem pelo mar e teve um problema lá e o navio afundou com toda a sua fortuna. E ele ficou sem fortuna, seus tesouros. Isso fez com que ele tentasse desenvolver um pensamento mais forte e tentasse se preparar para e pelas adversidades da vida. E aí fez com que ele começasse a se aprofundar nessa questão dessa filosofia de força, de vontade mental. Uma filosofia que diz assim: eu não posso me envolver com as coisas que eu não controlo, eu só vou me desgastar. Então, no caso dele, propriamente, se foi verdade essa lenda, né, essa anedota que o navio afundou com seus bens, ele não teve que lamentar, porque o mar é independente da vontade dele. O navio afundou, ele perdeu tudo, mas não perdeu a firmeza de caráter. Daí que os estoicos valorizam muito a virtude, que é o único tesouro que ninguém pode tirar de você. Se você tem virtude, ninguém vai tirar de você. Se você for forte e realmente tiver virtudes. Se você tiver uma virtude meio assim, duvidosa, aí sim alguém vai lhe convencer a fazer coisas contrárias. Mas homens fortes da mente, que têm princípios filosóficos claros e que valorizam o princípio de valor moral, faz com que a pessoa seja forte e enfrente as adversidades. Essa é uma das características do estoicismo e justamente ele surge nesse momento de derrotas e de declínio do Império Grego. Outra questão é o sincretismo cultural. O helenismo, as pessoas entendem errado, muitas pessoas entendem errado isso. Pensam que o helenismo é uma filosofia grega da Grécia para a Grécia e pela Grécia. Não é. O helenismo tem um coração grego. O helenismo é o coração, é uma filosofia de coração e alma grega. Mas não é puramente grega, 100%, como talvez Aristóteles tivesse gostado. A Grécia para os gregos, aquela coisa do grego, da essência grega, não. O helenismo é o fruto do Império Macedônico, da expansão de Alexandre Magno em direção até a Índia, regiões que hoje você chamaria de Paquistão, de Índia, do Industão. O Alexandre Magno viajou fazendo guerras até aquela região. E o que acontece? De lá vieram algumas filosofias, bem ou mal. Dizem que Alexandre Magno chegou a enviar sacerdotes hinduístas para Atenas e levou ginastas atenienses para a Índia. Ele tentava mostrar o lado
A para o lado B, o lado B para o lado A. Alexandre era um homem muito inteligente e ele queria então essa integração entre as pessoas. Tanto que onde ele passava, ele casava com princesas das tribos derrotadas, entendeu? Fazendo com que se fortalecesse o laço entre as suas tropas, o seu povo e os povos por onde ele estava estruturando o seu império. Ele era um homem de uma visão estratégica muito fenomenal. É uma pena que ele tenha morrido jovem e não tenha consolidado aqueles planos de um império universal que ele tanto almejava. Mas ele conseguiu mesclar o pensamento grego, alguns princípios filosóficos, estéticos e culturais da Ásia por onde ele passou. O conjunto, essa amálgama, essa mistura da Grécia com aqueles territórios pelos quais passou Alexandre Magno, o conjunto dessa cultura gerou uma cultura que nós chamamos de helenismo. Então, não é estranho, talvez, pensarmos, como alguns pensam, que os filósofos estoicos tenham sido influenciados por alguns pensamentos da Ásia, onde você percebe que o budismo tem um ponto de vista parecido. Você tem uma visão onde os homens sofrem por causa dos seus desejos, por causa dos seus apegos. Um mestre chinês, meu amigo, o honorável Matoshi, gostava de dizer, não é apego, é apego. Às vezes o chinês não sabe pronunciar correto. Não é apego, é apego porque é se ligar ao ego. Então nós nos apegamos às coisas. Isso faz com que isso nos causa sofrimento. Isso fala o budismo. Então há uma certa semelhança de alguns pensamentos da Ásia com o pensamento estoico, que é essa coisa da resiliência, que o budismo fala que o homem sofre por causa dos desejos e por causa da ignorância. Se você superar a sua ignorância e seus desejos, você vai perceber que o mundo muitas vezes causa sofrimento. E se você está preparado para enfrentar, ou até para dizer, olha, se são coisas que eu não posso mexer, eu não vou me estressar com isso. E aí você relaxa. Você pode ter uma vida mais calma e se concentrar nas coisas que dependem de você. Eu estou batendo nessa tecla toda porque é a essência do estoicismo. É você se concentrar naquilo que você pode controlar, que no caso é a sua mente, as suas decisões, as suas escolhas e as suas ações. Então eu acredito nesse sincretismo cultural tenha sido um caldo que permitiu vários pensamentos fluírem pela Ásia até a Grécia e também algumas coisas da Grécia foram até a Ásia. Houve uma mistura que influenciou todos esses povos, entendeu? E aí é o seguinte, o estoicismo também teve a influência das filosofias gregas como o cinismo, como o pensamento de Aristóteles e o platonismo. O cinismo é uma filosofia também que não se estressa com o que está fora de controle. Por exemplo, o cinismo vem da palavra cão, né? Quinós, né? A palavra, a raiz, o radical quinós, né? Que é ligado a cachorro. Então os filósofos cínicos, eles se consideravam como os cachorros. O cachorro é inocente, ele anda na rua, ele deita, ele se coça. O cachorro faz o que quer na rua e não está nem aí para a opinião social. Então assim eram os filósofos cínicos. Os cínicos não são aqueles que zombam. Cinismo não quer dizer falta de vergonha. Não. Cinismo quer dizer viver inocentemente como um cachorro. Tipo, não estou ligando porque a sociedade pensa. Então os filósofos cínicos têm essa força moral. Não é porque eles desprezavam a sociedade ou achavam a sociedade inferior. Eles achavam que os homens na sociedade muitas vezes agiam pela hipocrisia. E a hipocrisia só causa estresse, causa humilhação nas pessoas. As pessoas hipócritas costumam humilhar as outras. Elas se sentem superiores, escondem seus defeitos e querem colocar suas qualidades como acima de todos. Isso prejudica muito a sociedade. E os filósofos reagiam contra isso. Eles eram contra o cinismo, ou eles eram contra a hipocrisia. E o cinismo, então, era uma pureza e uma sinceridade. Com o passar do tempo, inverteram isso, não sei como, através dos anos. E hoje, quando diz que uma pessoa é simples, é uma pessoa hipócrita. É o contrário. Os cínicos não eram hipócritas. Os cínicos originais da Grécia Antiga, quinó é o raiz radical, né, ligado à palavra que nós chamamos de cão hoje, de cachorro. Então os filósofos quínicos eram filósofos honestos, sinceros e puros, como Diógenes, por exemplo. Diógenes tinha um costume e incomodava muita gente em Atenas, e Diógenes costumava sair com uma lanterna, né, uma tocha assim, durante o dia, olhando no rosto das pessoas de Atenas. Esse homem é louco. Ele vem com uma lâmpada, não é uma lanterna de fogo, né? Olhando no rosto dos homens
E aí disse, esse cara é louco. Até um dia alguém cometeu o erro estratégico de perguntar, o que é que você está fazendo se iluminando o rosto das pessoas durante o dia? Ele disse, eu preciso ver melhor, mesmo a luz do sol não é suficiente. Eu preciso de mais luz para ver e encontrar. Encontrar o que, Diógenes? Um homem honesto. É uma coisa da Grécia Antiga. Não tem nada a ver com o Brasil de hoje, né? Sabemos que seria ridículo alguém andar com a lanterna dessa em Brasília, colocando a lanterna no rosto de cada um daqueles ilustres lords de Brasília e dizer assim, estou procurando um homem honesto. Não tem nada a ver. Isso é coisa da Grécia Antiga, certo? Qualquer semelhança é mera coincidência. Voltando então. Então, os quínicos, os cínicos, eles ajudaram a formatar então o pensamento estoico, que é uma indiferença assim pela... o que está fora do meu controle. Então, a opinião social sobre mim é a opinião da sociedade. Eu sou responsável pelo meu comportamento. Claro que o comportamento pode aguçar algum ataque ou alguma defesa, mas no fundo e ao largo, você não influencia a opinião da sociedade sobre você. Às vezes você é um homem correto e a sociedade acha que você é errado. E outras vezes é um canalha, como já aconteceu algumas vezes na história do Brasil, é um grande canalha e as pessoas gostam e aplaudem. Então a opinião pública não é um bom referencial para você ficar estressado. Isso do ponto de vista estoico e mais ainda do ponto de vista cínico, que é um dos pontos filosóficos que auxiliaram, né, o pensamento estoico. Essa eu estou falando desse contexto cultural, entendeu? Outra questão, o aristotelismo, ele tem a racionalidade, vai contribuir com a parte racional do estoicismo. O estoicismo é muito racional, devemos usar a lógica. O estoicismo gostava da lógica, da ética e da física. A lógica para pensar com clareza, isso é o pensamento de Aristóteles, né? Aristóteles defendia que você pensar com clareza, pensar corretamente para poder descobrir a verdade. Isso é uma característica da racionalidade, você pensar corretamente. E aí você tem a física, que é para compreender o universo, compreender o mundo. E quando você vai e usa a lógica para entender o mundo, a física para compreender como ele funciona, a lógica para pensar corretamente. A lógica não diz respeito às coisas, a lógica diz respeito às formas de raciocínio. Por isso que às vezes é chamado de lógica formal. A lógica, ela não preocupa se aquilo ali é uma coisa ou outra. Ela preocupa se você raciocinou corretamente. Quando você vai se dedicar à natureza e estudar a natureza, aí a palavra physis, né? Physis é uma palavra, um vocábulo, um som que deriva natureza na língua grega antiga, né? Physis era uma forma de falar da natureza. Então, a física é a ciência que estuda a natureza, como as coisas funcionam no mundo. E você, pensando corretamente e entendendo como o mundo funciona, aí você vai gerar a ética estoica. A ética é as regras de como viver bem e viver em sociedade. E aí você vai entender que nem tudo depende de você e por isso você vai ter um comportamento correto, um comportamento de respeitar os outros e de não se forçar além dos limites das suas possibilidades. Respeitando os outros, se torna-se uma pessoa suave, uma pessoa de fino trato, uma pessoa que pode se comunicar tranquilamente, entendendo pontos de vista diferentes. Se você tem essa coisa de se limitar, de entender que você não pode tudo, que você não é todo poderoso, quando você tem essa humildade que você não é todo poderoso, você passa a respeitar pessoas que pensam diferente de você. Isso é uma coisa até necessária no nosso tempo. Nós vivemos um tempo de arrogância intelectual, nós temos a internet que tem muita cultura, muita informação, mas as pessoas não estão nem às vezes buscando cultura nem informação. Elas estão buscando humilhar as outras e dizer que são melhores do que as outras e pressionar as outras a pensar como elas. Essa coisa de querer forçar os outros a pensar como você pensa, não é um comportamento estoico, é um pensamento autoritário que denota, que demonstra que é uma pessoa que não tem noção dos seus limites. Ora, nós gostamos que os outros nos respeitem. Ninguém gosta de receber imposições filosóficas, religiosas. Mas então, por que tentam impor restrições ou modelos filosóficos e religiosos ao outro? Então, quando você força o outro a pensar do jeito que você quer, você está abrindo espaço para que alguém também force você a pensar do jeito que ele quer. E ninguém gosta disso. Então, o filósofo estoico, o pensador estoico, ele é racional no sentido de que eu tenho meus limites, eu tenho meu modo de raciocinar e vou respeitar os outros, desde que haja uma convivência pacífica
e respeitosa. A sociedade se torna mais fácil, então, de convivência e de progresso, entendeu? O estoicismo tem essa questão. A crise do período grego faz com que as pessoas discutissem bastante, porque estava havendo a decadência do império. O império de Alexandre foi rápido, foi curto o período, mas não foi pequeno. Era uma coisa gigantesca para a época. Ele começou na Macedônia, desceu, pegou a Grécia, pegou o Egito, passou, foi para a Ásia, passou até pelo Afeganistão e chegou até os limites, que hoje nós chamaríamos de Paquistão e de Índia. Foi muito grande para o mapa da época o Império de Alexandre. E ele passou o conhecimento grego, onde ele passava, ele tentava colocar os valores gregos, mas sem autoritarismo. Alexandre respeitava as diferenças culturais. Tanto é que quando ele esteve no Irã, hoje nós chamamos de Irã, na época antiga chamava Pérsia. Quando ele chegou na Pérsia, ele pegou as famílias dos derrotados e protegeu. Pegou mulheres, esposas e filhos dos inimigos e colocou na sua tenda e disse para os soldados: tratem essas mulheres com respeito e dignidade, porque elas são rainhas e são princesas. Eram derrotadas na guerra, mas tratadas com respeito e dignidade. Alexandre fez isso, e isso fazia com que Alexandre conquistasse a população por onde ele passava. Talvez esse comportamento de Alexandre, de respeitar a opinião dos vencidos, fez com que ajudasse, né, esse desenvolvimento da filosofia estoica, que as pessoas passaram a tentar ver o ponto de vista do outro. Havia muita discussão filosófica. Vamos lembrar aqui que o grande Alexandre Magno da Macedônia, imperador, que construiu o grande império, era discípulo, aluno fiel do filósofo grego Aristóteles, que foi seu professor. Tem algumas histórias interessantes do comportamento de Alexandre. Teve um momento lá que ele derrotou o inimigo era muito valente, muito corajoso, enfrentou com dignidade, mas no final terminou perdendo. O rei tinha um elefante, né? O elefante defendeu o rei, os soldados de Alexandre atacaram o elefante, até que mataram o elefante, e finalmente o rei foi capturado. Era um rei grande, forte fisicamente, foi capturado e trazido à presença de Alexandre. Alexandre perguntou: como quer ser tratado? O rei respondeu: eu quero ser tratado como um rei. E Alexandre disse: você é muito corajoso, e eu te tratarei como um rei e vou aumentar o tamanho do seu reino. E Alexandre deu a ele uma área de controle maior do que o reino que ele tinha. Acho que é um caso raro, um caso dificilmente acontece isso na história. Você vai para a guerra, você é um rei, você perde a guerra, e porque você perdeu a guerra, o seu reino vai ser maior e mais forte. Mas assim por quê? Porque Alexandre enxergava com os olhos da alma, ele enxergava as pessoas pelo seu valor moral. Ele disse: esse homem foi firme ao me combater, esse homem foi firme no combate e na luta para defender o seu reino. Ele é um homem leal, se ele ficar comigo, eu estou tranquilo. E Alexandre então ampliou esse rei, porque ele confiou nele, entendeu? Então Alexandre tinha essa questão de respeitar o outro. E a influência de Alexandre era grande no império. As pessoas viam como ele agia, viam como ele fazia, e essa dureza dele e essa generosidade ao mesmo tempo, ele combinava, fazia com que Alexandre Magno fosse um referencial moral e ético para as pessoas. Isso é uma influência cultural na sua época muito forte. E depois da morte dele, passa alguns anos, a filosofia estoica começa a se desenvolver, entendeu? Tem um momento que é um momento de estoicismo, antes que a filosofia estoica fosse elaborada. Mas tem uma atitude de Alexandre Magno que é de beleza poética e de firmeza. Teve um momento que eles estavam atravessando uma região lá, em muita dificuldade, e a região não tinha água, e o exército estava sofrendo sede, o exército estava sofrendo muita sede, e a água era uma coisa difícil e o exército não tinha sede. Conseguiram uns 2 litros de água na vasilha lá e trouxeram para ele, mas o soldado estava com sede e sem água. Mas ele era o rei, ele era o imperador, ele era o comandante, amado, temido e respeitado. Alguém conseguiu de qualquer modo água para ele e trouxeram. Senhor, aqui está a água para o senhor beber. E ele estava com sede também, assim como os soldados dele, porque tinham vários dias de sofrimento e caminhada num lugar difícil. E Alexandre pegou a água para beber. Na hora que ele ia beber, ele olhou para a tropa e viu os soldados famintos, cansados e sedentos. Ele olhou para o soldado, olhou para o vaso, olhou para o soldado, olhou para o vaso, e pegou o vaso e derramou e disse: enquanto meus soldados não puderem beber água, ninguém vai beber água, inclusive eu. E seguiu marchando junto. Por isso ele era amado e respeitado pelas tropas. Ou seja, ele tinha uma virtude, ele tinha uma força moral acima
da realidade externa. Ou seja, ele não deixava que a realidade externa influenciasse no seu caráter. Por outro lado, ele respeitava a realidade interna. Ele sabia que não tinha água, então vamos ficar um tempo bom sem beber água. Ele assumia isso e aceitava a realidade externa com sabedoria e se concentrava naquilo que dependia dele, que era o quê? O seu caráter e a sua decisão. Isso é um legado, né? Esse é um legado da filosofia estoica e foi um legado que Alexandre nos deixou, que possivelmente essas histórias podem ter influenciado. Não há um dado histórico, mas eu estou aqui fazendo essa dedução, né? Pelo caráter de Alexandre, por essa história dele ter reagido assim com firmeza, com caráter, e isso é o que a filosofia estoica prega, né? Que você seja firme, tenha caráter e perceba que não vale lutar contra a realidade, mas vale lutar contra você mesmo, vale lutar contra seus vícios, contra suas fraquezas e se tornar forte, até inclusive para poder melhor enfrentar as adversidades que estão sempre aparecendo pela vida. Faz parte do fardo do homem, né? Isso é uma coisa, o homem nasceu, está nesse planeta e aqui acontecem dificuldades. Então aqueles homens que estão preparados para enfrentar dificuldades, eles costumam se tornar mais fortes do que aqueles homens que não estão acostumados a enfrentar dificuldades. Esse é um princípio estoico e que até hoje é valorizado e tem se espalhado na cultura de vários povos, entendeu? Outra questão, aí o estoicismo desenvolve, né, no final do Império Grego, e aí está começando o Império Romano. Então vai influenciar alguns imperadores, principalmente o imperador Marcos Aurélio, que vai escrever bastante esse pensamento da questão da responsabilidade pessoal, do valor da virtude, ou seja, é onde o homem pode trabalhar. Você pode trabalhar suas virtudes, você pode trabalhar suas qualidades para ser forte quando vier uma adversidade externa. Sobre essa questão de preparar pela adversidade externa, eu vou contar uma história aqui que não é grega, mas ela, no fundo, ela tem uma visão estoica. Ela tem uma visão de resiliência, de enfrentar e de coragem e de saber que a dificuldade existe, mas o homem não se abate diante da dificuldade. Diz a lenda, né, reza a lenda, que o fundador do castelo de Tóquio estava numa batalha e nesse momento um inimigo o feriu mortalmente com a lança e falou poeticamente que eles tinham um costume no Japão de fazer uma poesia chamada haikai. Era uma poesia feita para os momentos de combate, para relaxamento antes do combate. Era uma fórmula poética, se eu não me engano, era 5, 7, 5, ou seja, 5 sílabas, 7 sílabas e 5 sílabas. Essa forma rígida, você tem que fazer a poesia assim, fazia com que você se concentrasse no poema e na forma da sílaba, se esquecendo por um momento que você está em um castelo em guerra, com flechas de fogo passando por todo lado, daqui a pouco o castelo todo pode pegar fogo e você ser assado lá dentro, os inimigos podem derrubar a porta do castelo e invadir, e você, no momento que daqui a algumas horas vai ter um combate, você tem a disciplina e a coragem de fazer um poema. Isso é uma coisa bem do espírito do Bushido japonês, dos guerreiros japoneses. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um exemplo de estoicismo, é um exemplo prático. Voltando ao fundador do castelo de Tóquio, ferido mortalmente pelo inimigo, o inimigo poeticamente, para humilhá-lo, falou: quão certo é que nesses momentos, o nosso coração chore a fragilidade da vida. E ele poeticamente e corajosamente respondeu: se é que nos momentos de paz não aprendemos a olhar a vida com indiferença. Esse é um verdadeiro samurai. E os samurais são símbolos de estoicismo e de coragem. Deixaram isso ao longo da história. Isso moldou o caráter do povo japonês, que é um povo forte, um povo que não se dobra. E quando se dobra como o bambu, como discussou o imperador no final da Segunda Guerra Mundial. Eles se dobraram, se tornaram potência, cresceram e se desenvolveram, e hoje é um dos países mais avançados tecnologicamente. Por que o Japão é avançado tecnologicamente? Porque lá não tem muitos recursos minerais. Qualquer estado, alguns estados do Brasil têm mais recursos minerais que o Japão todo. Lá também não tem um solo grande para fazer vastas fazendas, como tem nos Estados Unidos ou no Brasil, não. Aquele cinturão, né, que chama o cinturão, os belt, corn belt, milk belt, as plantações agropecuárias, as produções de tanto pastoris quanto agrícolas dos Estados Unidos, eles têm uma grande área de produção agrícola. O Japão é limitado, o terreno do Japão é pequeno, muito pequeno, e não dá pra, e também tem muita gente, né?
Se o Japão tivesse pouca população, talvez servisse para alimentar todo mundo. O Japão tem milhões de pessoas e é difícil, o terreno é difícil. Ele é cheio de montanhas, cheio de ilhas e tal, muito mais e tal. Então, eles conseguem fazer, então, não a exploração da natureza, de minério, de minas, de ouro, não. Eles investiram no ser humano. O tesouro do Japão são as pessoas. Eles não têm petróleo em grande quantidade, eles não têm as maiores minas de diamante do mundo, eles não têm recursos materiais, mas eles investiram no caráter da população. Fazer um povo forte, um povo firme, um povo que não se abate e um povo que tem disciplina de trabalho e de estudo. Você olha uma escola do Japão, você vê que os alunos, às vezes crianças de 10 anos, são responsáveis por distribuir a merenda e recolher. Não tem bagunça, não tem grito, como a gente vê às vezes no Brasil. As crianças têm uma disciplina, elas administram uma parte da limpeza e da merenda da escola, criando já aquele senso de responsabilidade que causou estranheza nos brasileiros, quando de uma Copa, os japoneses ficavam no estádio, depois todo mundo ia embora, os japoneses ficavam catando as cervejinhas que ou europeus ou brasileiros haviam jogado no chão, porque eles tinham um senso de dever. É uma palavra japonesa que chama giri, é um senso de honra, de dever, baseado na virtude moral. Então, a virtude moral é uma qualidade que o estoicismo preza. E eu estou aqui dando este exemplo de estoicismo. E muito obrigado pela atenção e vamos fazer uma pausa nesse momento.